Vai. A Segunda Guerra Mundial, que se estendeu de 1939 a 1945, foi muito mais que um conflito mão armada. Teve altos índices de evolução tecnológica no mundo todo, tendo principal foco na Europa, na África e na Ásia. Então venha navegar nesses conflitos absurdos que mudaram a vida de milhões até hoje. A invasão da Polônia, ocorrida no dia 1º de setembro de 1939, marcou o início da Segunda Guerra Mundial. O conflito foi iniciado quando a Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler, lançou uma ofensiva massiva contra a Polônia. A justificativa dos alemães foi um suposto ataque polonês a uma estação de rádio lá na Alemanha. Mas o evento, na verdade, foi desmascarado e descobriram que foi tudo forjado pelo regime nazista. Infelizmente, o ataque foi caracterizado pelo uso da tática da Guerra Relâmpago, que combinava ataques rápidos e coordenados por forças terrestres e aéreas. E por conta disso, em poucas semanas, as tropas alemãs derrotaram o exército polonês, que, embora valente, estavam mal de equipamentos e enfrentaram um inimigo muito mais poderoso. 16 dias após o início dos ataques, a União Soviética, em conformidade com o Pacto Molotov-Ribbentrop, também invadiu a Polônia pelo leste, selando assim o destino do país. A queda de Varsóvia no dia 27 de setembro e a subsequente divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética marcaram o fim do Estado polonês por 6 anos e meio, até o fim da guerra. A invasão da Polônia não apenas iniciou o maior conflito militar do universo, mas também exemplificou a brutalidade que viria a caracterizar a Segunda Guerra Mundial, com a ocupação alemã resultando em atrocidades e no Holocausto. Esse evento é lembrado como um dos mais trágicos da história, simbolizando o fracasso das políticas de apaziguamento e a determinação de Adolf Hitler em expandir o território alemão, desafiando potências europeias e desencadeando um conflito global. A Batalha da França, também conhecida como a Campanha da França, ocorreu entre maio e junho de 1940 e foi um dos momentos decisivos da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler, lançou uma ofensiva rápida e eficaz contra as forças aliadas, que incluíam França, Reino Unido, Bélgica e Países Baixos. Utilizando a tática de guerra relâmpago, ou Blitzkrieg, os alemães combinaram ataques aéreos e terrestres para desorientar e derrotar rapidamente o inimigo. O plano de ataque alemão foi conhecido como Plano Messi, que envolvia uma invasão atrás das florestas de Ardenas, uma área considerada intransitável para um grande exército. Essa estratégia pegou os aliados de surpresa e permitiu que as forças alemãs avançassem rapidamente em direção ao oeste. A rápida movimentação dos tanques e tropas aéreas criou um grande cerco, isolando e dividindo as forças aliadas. Uma das consequências mais notáveis foi a evacuação das forças britânicas e aliadas do porto de Dunkerque, conhecida como Operação Dínamo. Apesar de terem sido uma retirada em massa, conseguiu salvar centenas de milhares de soldados e preservar uma parte crucial do poder militar aliado. A Batalha da França resultou na rendição da França para a Alemanha em 22 de junho de 1940 e marcou a ascensão da Alemanha como uma potência dominante na Europa Ocidental. Esse evento também preparou o terreno para a subsequente entrada dos Estados Unidos na guerra e para a longa luta que se seguiria até a derrota final do regime nazista. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre a Batalha da Grã-Bretanha. Foi uma batalha que ocorreu em 1940, na própria Grã-Bretanha. Foi onde os pilotos alemães tentaram invadir a Grã-Bretanha de forma aérea, ou seja, eles tentaram dominar os céus da Grã-Bretanha, que por mais que os recursos deles sejam limitados, eles usaram técnicas eficazes e que em certa parte até eram inteligentes. Mas os pilotos britânicos conseguiram repelir o ataque deles de forma eficaz e inteligente. Bom, com isso, eles conseguiram fazer com que Hitler se frustrasse e pensasse que ele não vai mais conseguir invadir a Grã-Bretanha com táticas rasas e ele vai ter que elevar o nível dele para conseguir invadir a Grã-Bretanha, fazendo assim também com que aumente a moral dos aliados, pois conseguiram repelir o ataque da Alemanha de forma eficaz. Então, em conclusão,
A Batalha da Grã-Bretanha não foi apenas uma vitória militar, mas sim um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. A Operação Barbarossa, que foi um codinome dado pela Alemanha nazista para a invasão na União Soviética. Esse ataque foi durante a Segunda Guerra Mundial e foi a maior ofensiva militar durante todas as guerras que já ocorreram, tanto que entrou para a história, e deu início a uma forte e intensa campanha no fronte oriental. O seu principal objetivo era conquistar a União Soviética e depois derrotar o Exército Vermelho, e depois indo avançando nas vastas áreas da Rússia. De começo, o exército alemão conseguiu avançar bem, várias vitórias, mas teve uma falha na estratégia, que eles não pensaram sobre o frio russo e nem o inverno russo, e acabaram falhando nisso e perderam para si mesmos, porque não pensaram nesse inverno e acabaram perdendo para o frio, e os russos, como já estavam acostumados, só foram voltando um pouco mais, não foram avançando e ganharam essa invasão. Em 7 de dezembro de 1941, o Império Japonês fez um ataque surpresa à base naval dos Estados Unidos, Pearl Harbor, no Havaí. Esse ataque envolveu com mais de 350 aviões, causando danos imensos à infraestrutura e aviões americanos, além de 8 navios renomados, incluindo Arizona e Nevada. Esse ataque não só marcou a entrada dos Estados Unidos para a guerra, deixando sua postura neutra no dia seguinte, mas também um novo cenário global, com os Estados Unidos ajudando para combater as potências do eixo. A Batalha de Stalingrado, que durou de 1942 até 1943, foi uma das mais sangrentas e decisivas da Segunda Guerra Mundial, travada entre as forças da Alemanha nazista e da União Soviética. O confronto ocorreu na cidade de Stalingrado, às margens do rio Volga. O objetivo de Hitler era capturar a cidade por sua importância estratégica e simbólica, além de cortar o abastecimento soviético. No entanto, os soviéticos, sob o comando de Stalin e com táticas de resistência urbana feroz, impediram os avanços alemães. Apesar das pesadas baixas em ambos os lados, a virada ocorreu em novembro de 1942, quando o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva, cercando o 6º Exército Alemão. Sem suprimentos e com o inverno rigoroso, os alemães acabaram se rendendo em fevereiro de 1943. A derrota de Stalingrado foi um golpe devastador para as forças nazistas, marcando o início do recuo alemão na frente oriental e sendo um ponto de inflexão crucial para a vitória soviética na guerra. A Batalha de Midway, travada entre 4 e 7 de junho de 1942, foi o ponto de virada crucial na Guerra do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Após o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941, os Estados Unidos procuravam uma oportunidade para recuperar a iniciativa Midway. Midway, uma pequena ilha no Pacífico Central, tornou-se o cenário decisivo. Os japoneses, confiantes de que poderiam esmagar a frota americana e expandir seu domínio, planejaram um ataque surpresa. No entanto, a inteligência americana, que havia decifrado os códigos japoneses, antecipou o movimento e preparou uma emboscada. Sob o comando do almirante Chester W. Nimitz, os Estados Unidos concentraram suas forças aéreas e navais para enfrentar a frota inimiga. O confronto foi marcado por ataques aéreos intensos. Os aviões torpedeiros e bombardeiros americanos, apesar de enfrentarem grandes perdas, conseguiram afundar 4 porta-aviões japoneses, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu. Esses porta-aviões eram peças-chave na estratégia naval japonesa. A vitória americana em Midway foi fundamental para mudar o curso da guerra no Pacífico. Ela não só impediu a expansão japonesa, como também permitiu que os Estados Unidos começassem uma ofensiva de contra-ataques. A batalha demonstrou a importância da inteligência, da estratégia e da resiliência, sendo um marco na luta pela supremacia no Pacífico. A Batalha de El Alamein foi um momento crucial na Segunda Guerra Mundial, travado no deserto do Egito entre julho e novembro de 42. As forças do eixo, lideradas pelo general alemão Erwin Rommel, tentavam avançar rumo ao Canal de Suez, um ponto bem estratégico e vital para o controle das rotas comerciais e militares. Já, do outro lado, os aliados, comandados pelo general britânico Bernard Montorgueil, defendiam a posição para impedir esse avanço. E por conta disso, essa batalha foi dividida em 2 partes. A primeira, que foi lá em El Alamein,
que as forças do eixo foram contidas, mas a luta decisiva, na verdade, aconteceu logo na segunda, em outubro. Montorgueil, com superioridade em tropas e equipamentos, lançou um grande contra-ataque após intensos combates. As forças do eixo foram derrotadas e forçadas a recuar. Essa vitória dos aliados foi um ponto de virada na chave da campanha do norte da África, pois enfraqueceu significativamente as forças do eixo na região e abriu o caminho para sua expulsão definitiva do continente africano. Dia-D, no 16 de junho de 1944, foi um dos eventos mais decisivos da Segunda Guerra Mundial, marcando o início da libertação da Europa Ocidental da ocupação nazista. Conhecido também como Operação Overlord, o Dia-D envolveu o maior desembarque anfíbio da história, com mais de 156 mil soldados aliados, principalmente dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e França, cruzando o Canal da Mancha e invadindo as praias da Normandia, na França. A operação foi cuidadosamente planejada durante meses e envolveu um vasto aparato militar, incluindo forças aéreas, navais e terrestres. Na madrugada do dia 6, paraquedistas foram lançados atrás das linhas inimigas para cortar as comunicações e atrasar os reforços alemães. Ao amanhecer, a principal força de invasão desembarcou em 5 praias, codificadas como Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. As defesas alemãs, embora fortificadas, foram superadas após intensos combates, especialmente na praia Omaha, onde as baixas aliadas foram particularmente altas. O sucesso do Dia-D foi crucial para a abertura de uma nova frente de batalha na Europa, aliviando a pressão sobre as forças soviéticas no leste e iniciando a marcha das tropas aliadas em direção à Alemanha. Em menos de 3 meses, Paris foi liberada e o avanço aliado continuou até o fim da guerra na Europa, em maio de 1947. O Dia-D é lembrado não apenas como uma façanha militar, mas também como um símbolo de coragem, sacrifício e cooperação internacional. A operação demonstrou a determinação dos aliados em derrotar o regime nazista e restaurar a paz e liberdade na Europa. Ué, cadê o careca? Cadê o careca? Essa foi nossa análise sobre os principais conflitos da Segunda Guerra Mundial. Entender esses conflitos é muito mais do que só olhar guerras bobas, e sim entender o passado para melhorar nossas ações atuais, assim tornando um mundo muito mais pacífico. Esses conflitos não mudaram apenas o curso da guerra, e sim moldaram a geopolítica que vivemos hoje em dia. Então foi isso, pessoal. Obrigado por assistir.